Amores, tudo bem? Então, Saga Lobisomem de novo, parte 6. Depois de algum tempo, voltei com mais uma parte da história dele que ele me contou. Então, né? A história dele é um tanto quanto interessante, porque são várias fases, vários momentos em que ele vive e que ele passa. Ele ficou sumido por um tempo, por isso que eu não pude mais colocar nada sobre ele, porque ele sumiu literalmente. Isso porque durante um bom tempo ele estava caçando. Ele precisava caçar e estava sendo muito perseguido, sabe? Devido às caças. Ele contou que, como faltou alimento para ele onde ele estava instalado, ele teve que partir para algumas fazendas da região. E partindo para as fazendas, infelizmente, ele começou a atacar pessoas, ele começou a atacar bicho, começou a atacar cães, ele começou a dilacerar por tudo onde ele passava, porque a fome dele foi aumentando cada vez mais. E ele, sem alimentação, teve que buscar de alguma forma um jeito, né, para poder se manter vivo. Até porque o que ele come de dia como humano não sustenta ele como animal. Ele pode comer tudo o que vocês imaginarem durante o dia como humano, mas ele não sustenta a fisiologia dele, né, de lobisomem. Ele precisa comer carne, carne crua, vísceras. Ele come muito coração, fígado, rim. Ele gosta dos órgãos vitais dos animais. Por isso que muitos animais são encontrados praticamente inteiro, só que com a parte de dentro, né? Tipo assim, as vísceras, os órgãos vitais arrancados. Ele gosta de se alimentar disso. Também gosta muito de se alimentar de frangos, porque ele corta a cabeça fora e ele toma todo o sangue. O sangue do frango também para ele é muito bom. Diz ele que é rico em vitamina. E essa vitamina ajuda ele como lobisomem a se manter mais forte, né? Porque ele disse que estava muito escasso de alimento. Também a parte da necromancia, vamos dizer, né? Dos necromantes, que são os mortos, ele também gosta, porque os órgãos vitais dos mortos, geralmente eles ficam mais inteiros, né? Quando não é morte de acidente. Principalmente quando é órgãos vitais de criança. Ele disse que é muito bom, porque esses órgãos acabam também trazendo para ele muita força, muita energia vital. E ele sempre tem que sair caçando, não adianta, ele tem que caçar. Então ele caça tudo que é bicho. Quando não tem bicho nas tocas, quando não tem bicho nas florestas, ele é obrigado a partir para as fazendas, infelizmente. E foi isso que ele fez nos últimos dias. Por isso que ele estava sumido. Só que essa atitude que ele teve um preço alto. Por quê? Porque ele começou a ser caçado. A polícia inteira da região estava atrás dele para caçar esse bicho. E as pessoas, os fazendeiros também, juntaram comboios e mais comboios para ir atrás dele. E caçavam ele pra caramba. Ele ficou durante dias correndo no mato e fugindo de tudo que ele estava passando. Por isso que ele veio pedir desculpa para mim e me dizer tudo que ele estava passando, justamente porque ele não pôde mais me contar o relato. E realmente eu fiquei assustada, porque ele não me contou mais nada. Ele realmente sumiu, por isso que eu também não estava falando mais nada para vocês. Ele me disse que agora ele vai ficar mais uns dias sumido e quando ele retornar ele vai contar mais uma fase que ele passou na vida dele muito tempestuosa, que foi muito difícil para ele poder superar também, mesmo como bicho e como ser humano. Mas então vocês imaginem, ele mora num lugar, numa cidade. A cidade não tem alimento, ele tem que partir para o interior. Corre quilômetros para achar o interior. Lá no interior ele começa a se alimentar. Só que, infelizmente, assim, ele tá na concepção dele, ele tá se alimentando. Ele precisa se manter vivo, mas na concepção de nós seres humanos, ele é um assassino. E ele fica sendo caçado. E isso é uma situação muito delicada, porque na realidade ele é um assassino. Se ele precisar matar alguém que ele cruzar no caminho dele, ele mata. Porque ele não é de Sina, pelo que eu percebi. Então, o que acontece? É porque ele não me contou essa parte. Mas eu acredito que ele não é lobisomem de Sina. Eu acredito que ele é o lobisomem pacotuado. Porque ele disse que ataca tudo que vê pela frente quando está transformado. Mas vamos esperar ele contar o resto do relato dele.
Então, assim, ele veio justificar o sumiço dele, veio me dizer por que ele está afastado e por que ele não me contou mais nada. Porque ele está sendo caçado literalmente. Ele disse que a polícia inteira do local está atrás dele e muitos e muitos comboios. E ele, como bicho, ele disse: eu posso matar todo mundo se eu quiser, mas eu não quero matar ninguém. Eu já matei muita coisa naquela região. Então agora ele vai se deslocar de onde ele está, vai para uma outra cidade e vai começar tudo de novo na outra cidade. Aí lá ele vai me contar essa história que ele disse que é uma história muito interessante para nos contar da vida dele. Uma parte muito complicada. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Ele pede muitas desculpas, eu também, porque eu também não tinha como me comunicar com ele. E assim que ele me contar mais alguma coisa da vida dele, com certeza eu vou estar dividindo com vocês. Isso é para vocês entenderem, né? Que ser lobisomem não é uma coisa boa. A não ser os que são de Sina, talvez, porque não são agressivos, não são tão maléficos, não são tão mal como dizia o meu avô. Mas se você atravessar na frente dele, com certeza ele vai te atacar. Mas os pactuados são os piores. E esses são os que mais sofrem porque eles não têm muito. Se diz, não foram adestrados pela vida. Essa é a verdade. São que nem cães raivosos perdidos por aí afora. São verdadeiros monstros que viram gente de dia. Eu sou a Bruxa de Salem. Eu espero que vocês tenham gostado disso que eu passei para vocês agora. Porque eu tinha que dar pelo menos uma satisfação, né? Da história dele. Um beijão. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário e principalmente, né? Inscrevam-se no meu canal para me continuar contando histórias como essa dele para vocês. Tem uma outra história de um outro lobisomem que já me contou também que eu vou contar para vocês muito em breve. Beijão, tá bom? Até mais tarde.